Eu sou a pastora Kelly, somos da Comunidade Batista Renovada em Simões Filho. E nós já temos praticamente 13 anos, vamos fazer 14 anos de casados. Né? E durante essa jornada de 14 anos, muitas coisas aconteceram. Né? Então, nós começamos nosso casamento sem maturidade, né? Como muitos casamentos começam sem maturidade. E à medida que nós vamos crescendo em Deus, nós vamos crescendo também em família. Porque Deus é aquele que restaura a família. Então, nós vamos aprendendo alguns princípios, vamos aprendendo a crescermos no Senhor, a abandonar as práticas velhas, a colocar a palavra de Deus em nossas casas, para que a vida seja uma vida em harmonia, né, dentro do nosso lar, para que os nossos filhos eles sejam alcançados pela palavra de Deus, que eles entendam que eles precisam ter do Senhor uma revelação de quem Deus é, através das nossas vidas, como canal de bênção do Senhor. E muito da família hoje tem sido, como o pastor Wagner disse, abandonada. Muitos princípios têm sido deixados de lado. Vivemos em uma sociedade onde cada um tem um padrão de família diferente. Né? Existem vários padrões hoje no mundo. Padrões que não condizem com a palavra de Deus, porque nós lemos que na palavra do Senhor Ele criou macho e fêmea, e os fez e disse: enchei a terra e multiplicai. Então, vou apresentar a vocês minha família. Tem eu, Kelly, pastora Kelly, o pastor Wagner, que você já conhece, e nós temos nossos gêmeos, né, que é Moisés e Josué, e nós temos a Letícia, que foi a nossa primogênita, e ela hoje já está com 12 anos. Então, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, da minha família, porque eu sei que a família é algo de Deus. E quando eu vejo os meus filhos aprendendo os princípios de Deus, aprendendo a palavra do Senhor, eu fico mais feliz, fico mais satisfeita, porque eu sei que eles estão aprendendo coisas que vão elevar eles, não somente a serem pessoas honestas sobre esta terra, mas a também ter uma vida eterna em Deus. Porque nós, como os cristãos, nós só não precisamos somente pensar nas coisas desta terra, mas nós temos que pensar nas coisas que vêm dos céus. Amém? Então, eu creio que toda mãe, todo pai sonha para os seus filhos que eles sejam pessoas de Deus, pessoas honestas, pessoas com caráter, né? Que não sejam pessoas onde a sociedade possa se envergonhar, onde seja mais um problema nesta sociedade. Mas nós queremos filhos segundo o caráter de Deus, segundo o coração do Senhor. E eu quero perguntar aqui a vocês nessa hora, né? Quantos aqui são pais? Levantem a mão. Amém. Quantos são mães? Olha, tem muita mãe, viu? Amém. E quantos são filhos aqui nesta noite? Amém. Ou neste dia, aqui na noite ainda. Mas, então, observem que todos nós somos filhos. Apesar de sermos pais, de sermos mães, nós também um dia fomos filhos e continuamos sendo filhos. E tudo que nós aprendemos na nossa vida foi como filhos. Então, tudo que o seu pai passou para você foi o que ele aprendeu como filho. Tudo que a sua mãe passou para você foi aquilo que ela aprendeu como filha. Então, nós, como filhos também, além de aprendermos com os nossos pais, precisamos ensinar muitas coisas também aos nossos filhos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 128. Quem achar pode dar glória a Deus e aleluia. Então, se você quiser anotar, você já pode colocar o primeiro modo aí, que é o modo de restaurando os relacionamentos familiares. Agora, eu quero que você esteja com o seu coração aberto para receber de Deus. Porque eu acredito que tudo que nós vamos ouvir aqui nesta manhã, muitos de vocês já devem ter escutado em muitas outras ministrações sobre família, sobre casamento, sobre mulher, sobre homem.
Mas é necessário que o seu coração e a sua mente esteja aberta para receber de Deus. Porque se você fecha o seu coração e se você fecha o seu pensamento, ou você não abre o seu pensamento para poder receber de Deus, Ele não tem como entrar no seu coração. Porque Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e faço morada. E eu quero que assim Deus Ele faça na vida de cada um nesta manhã. Entre nas famílias, entre nos corações, que começa a partir de nós, a mudança e a transformação que a nossa família precisa. Então diz assim, quem achou? Amém? Como é feliz quem tem ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Este salmo ele é considerado como o salmo da família. E nós vamos aprender nesta manhã como nós temos diversos papéis na família que eles precisam ser resgatados para que a harmonia do lar ela seja uma harmonia completa. Então, eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta neste salmo, porque nós vamos estar trazendo toda a mensagem em cima dele. Então, nós vamos falar sobre a primeira relação que precisa ser restaurada, que é a relação da família com Deus. No versículo 1 ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Muito da fraqueza da sociedade hoje, muitos dos problemas que vem acontecendo, é porque o homem e a mulher, ou seja, os filhos também, eles esqueceram do principal fator dentro da família que se chama Deus. E o temor a Deus, ele disse na palavra de Deus que ele é o princípio de toda a sabedoria. Então, tanto maridos quanto esposa e quanto os filhos dependem da sabedoria que vem de Deus para poder edificar a sua casa. E quando nós falamos de temor ao Senhor, quando falamos de temor a Deus, muitas coisas, elas precisam vir em nossa mente. Primeiro que a palavra temor, ela significa medo. Aí vocês podem dizer, como assim eu vou ter medo de Deus? Nós precisamos temer a Deus. Ou seja, nós precisamos temer ao Senhor, ter medo do Senhor, daquilo que o Senhor ele pode fazer, porque Ele é um Deus poderoso. Agora, esse temor que nós devemos ter, não deve ser um temor que venha nos paralisar de enxergarmos a Deus como um Deus de amor. Porque na palavra de Deus diz que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E nós precisamos trazer este temor do Senhor às nossas famílias. Eu me recordo que quando eu era menor, quando eu tinha na faixa dos 13, 14, 15 anos, muitas das coisas que eu deixei de fazer de errado foi porque eu aprendi os princípios corretos da palavra de Deus. Porque existem coisas que nós vamos fazer que muitas vezes os nossos pais não vão estar olhando, as nossas mãos não vão estar presentes, porém Deus ele está presente em todo momento. E se nós não tivermos temor ao Senhor, se nós não colocarmos Deus como alvo das nossas vidas, como os mais importantes em nossas vidas, nós vamos pecar feio, vamos errar feio por falta do temor ao Senhor. Porque muitos casamentos, as mulheres muitas vezes traem seus maridos, os maridos muitas vezes traem as suas esposas, porque os filhos muitas vezes estão crescendo rebeldes em suas casas, porque eles faltam o temor ao Senhor. O meu marido, ele costuma dizer sempre, eu não traio a minha esposa porque eu não vejo outra bonita. Não, é porque eu temo ao Senhor em primeiro lugar. Porque quando os olhos do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus pais não estiverem, os olhares de Deus, eles estarão sobre a sua vida. Então, o temor a Deus deve ser a primeira coisa que deve ser restaurada em nossa família. E trazer Deus para dentro das nossas casas, nos faz entender que Ele sempre vai estar presente
presente em todos os momentos. Uma vez eu ouvi uma reportagem acerca de um padre que ele pegou uma imagem da Globeleza e colocou passando na igreja. E eu lembro que muitos dos membros que estavam ali dentro, eles começaram a reclamar, a dizer: "Oh, pastor, como é que você coloca uma imagem dessa, de uma mulher quase nua aqui na igreja? O senhor não tem vergonha, né, dessas imagens aqui?" E o padre, ele simplesmente disse: "Mas é isso que vocês veem na casa de vocês. São essas imagens que são colocadas dentro da casa de vocês. Então observe que muitas vezes somos muito religiosos dentro da igreja, quando na verdade na nossa casa também habita a presença do Senhor. E se nós não podemos ver isso dentro da igreja, também não podemos ver isso dentro da nossa casa. Se nós quisermos saber o padrão correto daquilo que vamos colocar ou não na nossa casa, faça uma reflexão. Isso aqui caberia dentro da igreja? Esse meu comportamento vai ser colocada dentro da igreja? Porque muitas vezes dentro da igreja é muito lindo. Sabe, ser crente dentro da igreja é perfeito. Mas quando se chega em casa é que nós vamos ver a realidade daquilo que nós somos, daquilo que nós praticamos e que muitas vezes dentro da igreja usamos aparência. É por isso que o temor ao Senhor, ele precisa ser restaurado dentro das nossas famílias. Amém? Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Então nós precisamos direcionar também as nossas decisões e os nossos planos de acordo com a vontade de Deus, através da oração, da palavra. E muitos dos nossos planos precisam estar de acordo com a vontade do Senhor. Porque se os nossos planos eles não estiverem de acordo com a vontade do Senhor, vamos estar andando para trás. Muitas vezes pensamos: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nossa família vai se juntar para fazer isso. Porém, não há da vontade de Deus uma resposta. E muitas vezes, ao invés de nós avançarmos, nós estamos retrocedendo como família. Então, restaurar a Deus, ao temor ao Senhor dentro da nossa casa, significa que nós devemos viver em santidade, dentro das nossas casas, fora das nossas casas e onde nós estivermos. Vamos agora ao versículo 2, que diz o seguinte: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Vamos repetir todos? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Outra relação que precisa ser restaurada é a relação família e trabalho. Se nós pararmos para observarmos as famílias hoje, elas muitas vezes não giram em torno de Deus. As famílias hoje estão girando em torno do trabalho. Acordamos, pensamos que roupas vamos vestir para podermos ir trabalhar. Dedicamos praticamente todo o nosso dia buscando o que é nosso próprio. Buscando trabalhar para poder no final do mês ter dinheiro. E nos esquecemos da família. E o que sobra para a família é o restinho do nosso tempo. Que muitas vezes se chega em casa, os pais, as mães, os filhos também, que muitas vezes estão entrando no mercado de trabalho cada vez mais cedo. Eles chegam em casa e não querem ter comunicação com seus pais. Os pais não querem olhar os seus filhos. E muitas vezes quando o pai ele chega em casa, sua longa jornada dedicada ao trabalho, ele não quer conta com os filhos porque está estressado, está cansado de um longo dia com o trabalho. E muitas vezes os filhos vêm para perto dele, então já gera aquele estresse. Sai de perto de mim, eu não tenho tempo para você. Os filhos às vezes até querem mostrar algo aos seus pais que aprenderam durante o dia. Mas os pais eles dizem: não, deixe para outra hora, deixe para amanhã. Amanhã a gente vê isso.
Os meus filhos, ele disse, vixe, eu não gosto quando vocês falam que é para deixar para amanhã. Porque tudo é, ó, amanhã a gente faz. Vamos ver outro dia para a gente poder fazer isso. Eu também não estou dizendo que você deve parar de trabalhar para você poder ficar com a sua família, não. Porque aqui na palavra de Deus, como nós lemos, diz que do trabalho das tuas mãos você deve comer. Que você será feliz e tudo te irá bem. Então você não deve largar o seu trabalho para você poder se dedicar à família. Até porque o trabalho, ele dignifica o homem. Porém, nós precisamos dedicar tempo de qualidade à nossa família. Tudo bem que você vai trabalhar durante o dia todo. Tudo bem que você vai ter outros afazeres. Mas quando chegar na sua casa, se lembre, você dentro da sua casa é pai. Você dentro da sua casa é mãe. Você dentro da casa é filho. Então, muitas vezes nós nos esquecemos quem nós somos em nosso lar. E nós precisamos trazer isso novamente. E o trabalho, ele foi dado por Deus para que seja bênção. O irmão contou o testemunho aqui do tempo que ele ficou desempregado, do tempo que a sua família ficou desempregada, sem ter um sustento. Então, muitas vezes recebemos a bênção do Senhor, que é o trabalho, e dizemos, não, foi Deus que me deu o trabalho é bênção para a minha vida. E recebemos de Deus como bênção, e transformamos aquilo que seria bênção em maldição. Porque a primeira coisa que fazemos quando recebemos a bênção é abrir mão primeiro das coisas de Deus. Eu não tenho tempo porque eu vou para o meu trabalho. Eu não tenho tempo porque eu vou cuidar de fazer as coisas do mundo. Por último, se der tempo, eu cuido das coisas de Deus. Mas nós esquecemos da gratidão ao Senhor quando vamos dar ao Senhor a nossa oferta, quando vamos dar ao Senhor o nosso dízimo. E nós precisamos entender que se o trabalho Deus ele te deu para ser bênção, que o trabalho seja bênção. Se Deus te deu algo para você poder abençoar outros, você deve abençoar outros também com o seu trabalho. Amém? Então, nós precisamos trazer para as nossas vidas essa questão também, de que o trabalho foi dado por Deus para abençoar as nossas vidas. O meu pai, ele diz sempre que, quando as pessoas vêm para ele, né, pedindo oração, ora aqui, pastor, por mim, né, ora aqui para eu poder arranjar um emprego. Aí ele diz, não, você quer que eu ore? Eu oro. Aí quando ele encontra a pessoa na igreja, fala assim, meu irmão, eu orei por você naquele dia, você foi abençoado por Deus. E eu não vejo mais o irmão dentro da igreja. Aí o irmão diz, pastor, é porque o meu trabalho está tomando muito o meu tempo. Eu não estou tendo tempo mais de buscar o Senhor, não estou tendo mais tempo de ir para a igreja. Aí meu pai, ele disse, então vem cá que eu vou orar por você, para você largar o trabalho. Que o trabalho sai da sua vida, porque esse trabalho não está sendo bênção para você. Eu vou orar para Deus tirar o trabalho. Porque quando você estava sem trabalho, você tinha tempo para as coisas de Deus. Quando agora você tem um trabalho, você não tem mais tempo. Então eu vou orar para Deus tirar o trabalho. Não é verdade? Então nós precisamos, eu digo assim, ter um ponto de equilíbrio. Equilibrar nosso tempo para que nós tenhamos tempo para o nosso trabalho. Que nós tenhamos tempo para a nossa família. Que nós tenhamos tempo para as coisas de Deus. E deixar tudo equilibrado. Nem tanto e nem tão pouco. Amém? Então se pergunte aí nessa hora, você tem trabalhado demais? E sem contar também que cada família, ela tem uma rotina diferente no seu lar, a depender do trabalho que cada um exerce. Lá em casa mesmo, como nós somos famílias de pastores, a rotina de lá de casa é dormir tarde e acordar cedo. Porque os meninos começam a ir para a escola cedo, mas nós temos o culto na igreja que muitas vezes termina tarde. Então, cada família ela tem uma rotina a depender da profissão do seu pai. Imaginem vocês uma família onde o pai é policial. Como deve ser dentro daquela família a rotina daquelas pessoas? Na família de um delegado, na família de um juiz, na família de um político. E com
cada família, ela vive uma realidade a depender do trabalho que é exercido dentro das casas. Então nós precisamos ganhar tempo com a nossa família, abandonar essas coisas que nos atrapalham de buscarmos ao Senhor, de termos tempo para a nossa casa, para o nosso lar. Vamos ver agora nosso terceiro relacionamento que precisa ser restaurado, que é a relação a família com a casa. As mulheres devem pensar em casa, muitas vezes, somente na limpeza, na arrumação. Eu vou pensar agora como vai ser na minha casa. A minha casa está em ordem quando minhas coisas estão arrumadas. Eu não sei como o homem pensa acerca disso, mas a mulher é muito dessa forma. Então, no versículo 3, vamos ler aí. Da tua casa. E eu meditando sobre essa questão no interior da sua casa. E às vezes eu dou uma meio assim de maluca, vamos dizer assim. E eu passo nas ruas, eu fico observando cada casa. E eu fico pensando, meu Deus, o que deve acontecer dentro dessa família? O que deve acontecer dentro dessa casa? Eu vejo aquelas casas enormes, aquela beleza assim que a gente diz, poxa, eu queria morar aí, né? E eu fico pensando, meu Deus, o que é que acontece no interior dessa casa? Porque nós estamos acostumados só a ver à frente. A casa está ali bonita, né? Está tudo organizado. Nós vemos se a família tem dinheiro ou não pela casa que a pessoa tem. E muitas vezes o que precisa ser restaurado realmente é o interior da nossa casa. Diga assim, no interior da minha casa. Como está o interior? Como está dentro da sua casa? Será que o marido, ele tem obedecido o que a palavra de Deus tem dito? Porque na palavra de Deus diz que os maridos, eles devem amar as suas esposas, como Cristo assim amou a igreja e se entregou por ela. E a mulher disse que ela deve ser submissa aos seus maridos. Ao seu marido. Então observe que muitas vezes precisa tanto de um quanto do outro. Porque do que adianta a mulher ser uma mulher sábia, do que adianta a mulher ser uma obediente, se tão obediente ao seu marido, se o marido ele não age conforme a palavra de Deus. Se o marido ele tem um comportamento opressor, um comportamento autoritário dentro da sua casa, sou eu que mando aqui, sou eu que boto comida na mesa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque quem manda aqui nessa casa sou eu. Então a sociedade ela vive muito dessas questões. O homem hoje, eu me lembrei agora de uma história, eu vou contar a você daqui a pouco. Ele vive muito essa questão de querer uma esposa. Nós estávamos ali no encontro e nós conhecemos um rapaz lá em Pernambuco que ele teve uma esposa. A esposa dele faleceu aos 44 anos, novinha, né? Aos 44 anos ela teve um infarto fulminante e ela acabou falecendo assim e ele ficou viúvo. E nós estávamos ali no momento do almoço, conversando, e ele dizia, olha, eu quero ter outra esposa. E eu quero ter com essa outra esposa filhos. E aí nós fomos conversando, ele dizendo os sonhos, os planos que ele tinha para a família. E eu percebi uma coisa, ele disse assim, olha, eu quero uma mulher comigo, porque eu estou precisando de alguém para organizar minha casa. Estou precisando de alguém para fazer minha comida. Eu estou precisando de alguém para ficar em casa quando eu não tiver para poder pagar minhas contas. Paga uma empregada. Vai fazer tudo isso, não precisa casar. Não é verdade? Paga alguém que alguém vai fazer isso. E muitas vezes, esses problemas internos que acontecem no interior da nossa casa, dificulta ter um bom relacionamento. Eu digo sempre lá em casa que a família ideal para mim não é uma família onde a mulher limpa a casa toda e onde o marido chega e coloca a sua sacola no lugar e vai dormir ou assistir sua televisão. O padrão de família ideal, o padrão de família que eu desejo para minha casa,
é aonde todos entendam que são parte da família. E como parte da família, todos têm obrigações, todos têm direitos, todos têm deveres a se fazer. Então, se você está na sua casa, o homem não vai deixar de ser homem se ele pegar um prato para lavar. Não é verdade? Mas muitas vezes o homem quer impor sobre a mulher a condição de que ela precisa lavar os pratos porque ela fica em casa o dia todo e que ela não faz nada. A mulher não faz nada em casa, né? Às vezes a mulher não tem nem tempo de tomar um banho. Mas ela não faz nada em casa. Então, o modelo de família ideal é a família onde todos estão se ajudando mutuamente. O marido chega, ou às vezes a esposa chega do seu trabalho, encontra a casa limpa, dependendo do homem ou da mulher, se estiver em casa. Mas eu acredito que ali é um ambiente onde vocês vivem. E todos devem manter este ambiente em ordem. Não é verdade? Porque hoje está muito difícil somente um trabalhar. Muitas vezes os dois trabalham, mas o peso todo da casa é sobre a mulher. A mulher precisa receber tudo porque ela foi chamada para poder fazer isso. Agora eu te pergunto uma coisa. A ordem de Deus sobre os homens, de que eles deveriam amar suas esposas e se entregar por elas, no contexto que eu apresentei aqui, será que está sendo aplicado? Será que os homens estão realmente amando tanto as suas esposas, a poder se dar por elas, ou eles esperam receber das esposas somente, sem dar nada em troca? Então essa é uma reflexão que devemos fazer como homens de Deus, para que a nossa família ela esteja no Senhor. Porque nós trabalhamos com casais na nossa igreja, e muitos dos problemas da família, muitos dos problemas internos, se deve muito a esse fato. De que o homem quer deixar toda a obrigação da casa para a mulher, porque a mulher precisa educar os seus filhos, e o homem somente chega em casa e quer tudo na mão, quer cafezinho, quer janta, quer tudo na mão e cobra tudo da mulher. E muitos dos problemas se devem a esse fato. Nós passamos bastante tempo trabalhando com casais, e quando chegava nessa parte, meu irmão, era coisa que a gente ouvia. Era cada história. Eu sei que tem homens também que são bênção. Homens que ajudam as suas mulheres, que apoiam as suas mulheres, que estão ali auxiliando também, sabe, ajudando um ao outro. Isso é de Deus. Porque não fica pesado nem para um e nem para o outro. Amém? E também, gente, no interior da nossa casa, nós precisamos também resgatar o papel da mulher dentro do lar. E o papel do homem como um sacerdote. O que tem acontecido hoje nas nossas famílias? Muitas vezes a mulher ela é responsável por conduzir a casa à presença de Deus. E isso está totalmente contra a palavra do Senhor. Porque na palavra de Deus diz que o sacerdote da casa é o homem. O homem, ele precisa levar a sua família até a presença de Deus. Ele precisa assumir uma posição diante da sua família. E eu tenho um vizinho, e muitas vezes quando o pai ele é omisso dentro de casa, quando ele não assume o seu papel de homem, eu não digo papel de autoritário, eu digo papel de homem sacerdote do seu lar, daquele que sabe guiar a sua família no caminho de Deus, daquele que tem um comportamento padrão para a sua família, daquele que quer levar a sua família a um nível maior. Quando o homem ele é omisso dentro da sua casa, os filhos eles crescem desordenados. Muitos eles não querem ser homens, porque eles veem no pai uma fraqueza. Ele diz, olha, eu não quero ser como meu pai, porque quem manda na minha casa é a minha mãe. Então se a mãe manda, o filho quer ser aquele que manda. Ele quer ser a mulher. E muita omissão dos pais nos dias de hoje, que não assumem a disciplina dos seus filhos, não assumem a ordem na sua casa, não assumem a posição de sacerdote, tem feito com que as famílias elas venham cada dia mais se desgastando.
Agora também não adianta nós termos um homem aonde cumpre os princípios de Deus, onde ele é sacerdote, se ele tem do seu lado uma mulher que é tola. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E edificar a casa não é proteção total dos seus filhos. Edificar a casa não é você criar contenda, não é você criar um problema para o seu marido resolver. Mas você edificar a sua casa é você trazer a presença de Deus, trazer uma harmonia através da sua vida. Eu não sei se vocês já perceberam, as mulheres, quando vocês estão estressadas em casa, o que é que acontece? Todo mundo fica estressado, não é verdade? Porque a mulher, ela precisa ter sabedoria naquilo que ela está fazendo. Porque uma mulher desequilibrada também, ela vai fazer com que a família seja prejudicada. Quantas mulheres são tolas e elas ficam falando o tempo todo, como diz na palavra de Deus, né, que a mulher rixosa, né, um homem que não gosta de ficar dentro de uma casa onde tem uma mulher rixosa, que parece que é uma goteira pingando de dia e de noite, ou seja, uma mulher que incomoda, a mulher que fala o tempo todo. Reclama de tudo, nunca nada está bom para ela. Então nós precisamos assumir um papel diferente. Se a partir de hoje vocês tomarem uma posição de querer mudar a casa de vocês, de querer ter um comportamento diferente, eu sei que muitas bênçãos de Deus virá sobre o lar de cada um de vocês. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é fiel. E o interior da nossa casa precisa ser restaurado. Precisa haver um culto nos lares. Porque o culto, ele vai trazer mais, não estou dizendo que a presença de Deus não esteja lá, porque a presença de Deus está em nós. Mas vai trazer mais da presença de Deus às nossas casas, à vida dos nossos filhos. E os filhos também, eles precisam saber que eles precisam honrar os seus pais. E hoje o mundo está tão de cabeça para baixo que os filhos não entendem o que é honra. Os filhos não entendem o que é ser obediente aos pais. Os filhos não entendem nada porque estão sendo levados muitas vezes por uma rede social, por alguém que eles admiram no YouTube, por tantas outras coisas que têm feito com que a cabeça dos jovens, eles venham a virar. A minha filha, muitas vezes, nós precisamos tirar o celular. Porque, vocês que têm filhos, quando você tem um filho, uma filha que está com o celular, o comportamento muda. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas lá em casa nós já fizemos essa experiência. E o comportamento da pessoa muda totalmente. A minha filha sem celular é uma pessoa. A minha filha com o celular é outra pessoa. Eu digo, olha, enquanto você não aprender a saber usar o celular, a saber usar as redes sociais, você não tem maturidade para poder ter um celular. E muitas vezes nós deixamos de castigo. Por quê? Porque aquilo não está guiando no caminho do Senhor, mas está afastando do caminho do Senhor. Eu li uma certa feita acerca dessa questão dos filhos, eles se perderem dentro dos seus quartos. A mãe pode dizer assim, mas o meu filho, ele é caseiro, ele fica em casa há muito tempo, ele não vai para a rua. Pode ser ele não ir para a rua. Mas muitas vezes ele está se perdendo dentro do seu próprio quarto. Quantos já pararam para poder observar as conversas do WhatsApp? Quantos já pararam para ver os vídeos que os seus filhos eles assistem? Quantos filhos já ponderaram aquilo que estão vendo, aquilo que estão falando? E quando nós menos imaginamos, os nossos filhos, ao invés de serem influenciados pelos nossos comportamentos, os filhos eles estão sendo influenciados pelas mídias sociais.
Aí você para para o seu filho e pergunta assim: vem cá, você aprendeu isso aí aonde? Porque o que é ruim, aprende com muita facilidade. Agora, as coisas que são boas, é muito difícil de trazer. Então, os filhos, sejam obedientes a vossos pais. Porque eu digo que sobre essa terra aqui, abaixo dos nossos pais, não tem ninguém que queira o nosso bem. Quem mais quer os nossos bens sobre esta terra se chama pai e mãe. Porque o pai e a mãe, eles têm algo de Deus que é algo especial. Eu não sei se você guarda rancor, se você guarda mágoa no seu coração acerca do seu pai ou da sua mãe. Mas eu tenho certeza de que tudo que eles estão fazendo por você é para que você seja uma pessoa de caráter. Para que você cresça entendendo algo que eles não entendiam antes. Para que a maturidade ela chegue antes às suas vidas. Você pode ter amigos, você pode ter colegas. Agora eu vou dizer, pai e mãe querem o bem dos seus filhos. Minha mãe diz uma frase que é assim: se o filho ele não obedece a pai e mãe, ele não obedece a mais ninguém nessa vida. Quando um pai ou um filho deixa de obedecer e de honrar os seus pais, ele não obedece e não honra mais ninguém. Então, filhos, vamos ser obedientes aos pais. E no interior da casa também acontecem muitos conflitos, muitas brigas, que muitas vezes é por falta de chamar a Deus para dentro das casas. Uma certa feita nós estivemos na casa de um casal de lá da igreja, e aconteceu que o marido, ele bateu na esposa, e a esposa estava muito magoada, estava muito triste, pensando no divórcio. E a única coisa que me veio à mente foi: onde estava o temor do Senhor quando tudo isso aconteceu? Se o Espírito Santo de Deus estava nessa casa, o maior envergonhado nisso tudo foi ele. Se a presença de Deus estava dentro dessa casa, o maior envergonhado nisso tudo foi o Espírito Santo. Porque se a presença do Espírito Santo de Deus está, as nossas atitudes elas precisam ser mudadas. Homens precisam amar suas esposas. As esposas precisam ser submissas a seus maridos. E os filhos precisam ser obedientes a vossos pais. Amém? Já estou concluindo. Vou adiantar aqui por causa do horário, né, pastor? Outro relacionamento que precisa ser visto é a relação conjugal. Tua esposa será como uma videira frutífera. Então observe, se o homem ele tem um papel de sacerdote dentro do seu lar, a mulher, é claro, ela vai se sentir amada pelo seu marido e vai ser obediente a ele. Vai fazer com que as coisas dentro da sua casa entrem em ordem. Então a presença de Deus, a mulher vai ser essa videira frutífera, ela vai dar frutos. No versículo 3, parte B, a relação com os filhos, diz que os seus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. E muitas vezes o que tem tirado a paz da família também é a criação dos filhos, a educação dos filhos. E se nós tomarmos posse de tudo aquilo que nós ouvimos hoje, os nossos filhos serão conforme o que está dizendo neste salmo, de que os nossos filhos serão como rebentos de oliveira à nossa mesa. Ou seja, eles vão crescer, vão dar frutos e vão ser pessoas prósperas no Senhor. Quantos dizem amém? Amém. E que a excelência do Senhor esteja sobre os nossos lares. E para nós encerrarmos o versículo 5, que é a relação da família com a sociedade. A sociedade, ela busca uma referência e ela busca nos cristãos. A palavra de Deus diz que o mundo aguarda ansioso a manifestação dos filhos de Deus. E nós que trabalhamos com células, nós muitas vezes precisamos ter o nosso lar em ordem.
Porque se nosso lar estiver em ordem, os vizinhos eles vão dizer, ali habita a presença de Deus sobre aquela casa. Eu sei que naquela família ali Deus está presente, porque os filhos são bênção, a mulher é bênção, o marido é bênção, e todos vão querer saber o que vocês têm para poder colocar na família deles também. Então nós precisamos fazer com que a sociedade ela veja a presença de Deus em nossa família e em nossa casa. Para podermos ganhar os nossos vizinhos para o Senhor, para podermos ganhar muitas vezes os nossos parentes mais próximos, aqueles que moram perto das famílias, a presença de Deus, ela precisa estar em nosso viver. Então nós precisamos encarar a situação familiar, conjugal e sexual do relacionamento entre pais e filhos com coragem, para mudarmos antes que seja tarde demais. Então, se você aprendeu isso nesta manhã, eu creio que é Deus falando com você. Eu creio que é Deus fazendo com que você entenda os princípios para que a sua casa ela esteja em ordem, para que a sua família ela seja abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nessa hora.